O que um cristão deve fazer quando em quarentena? Eu reputo essa quarentena como uma grande oportunidade de Deus para nós revermos nossos hábitos. Eu tenho uma vida muito intensa, muito ativa. Nessa época eu tenho que reduzir um pouco as atividades. Há pessoas que estão reduzindo bastante, mas aí começam a entrar em pânico porque elas ficam dentro de casa, mas não sabem o que fazer, não conseguem administrar o tempo. O que mais estão fazendo é o que menos deveriam fazer. Elas ficam vidradas na televisão buscando notícias e ficam também no WhatsApp, aí nas redes sociais, no celular, da mesma maneira, buscando novidades. Só que não conseguem resistir à tentação de quererem ser protagonistas e divulgadores também de novidades e acabam compartilhando um monte de coisas, enchendo lá o celular dos seus irmãos com outras coisas, enquanto eles também ficam ávidos buscando notícias e nisto gastam a maior parte do seu tempo. Só tem um detalhe, o celular, quando utilizado assim, normalmente a gente não está em boa posição, em posição confortável, ergonomicamente falando, isso vai trazer problemas para o corpo, fica em posição errada, abaixando a cabeça e tendo problema no pescoço, na coluna cervical, começa a ter problemas nervosos. A pessoa sentada, mal sentada no sofá, começa a ter problema na coluna, lombar. A pessoa começa a ter problema na cabeça, a cabeça começa a ficar embolada, tensa, estressada. Eu li um artigo que até o presidente Bolsonaro está tremendamente estressado. É um perigo isto, mas a maioria dos crentes também está estressada. E eles estão desesperados como muitos outros. Eu preciso confessar que isso me atinge também. Meu celular tem um montão de gente cadastrada ali, o WhatsApp tem muito mais de 2.000 pessoas e tem gente que fica nessa época à toa inventando mensagem para mandar para os outros. E eu, procurando ser educado e atencioso, querendo abrir tudo, eu sofro demais. Eu fico horas e horas perdendo tempo com isto. Alguma coisa tem utilidade, muita coisa não. Há pessoas que mandam vídeos, filmes e áudios e vídeos grandes para gente que acharam interessante, só que a gente está com milhares de mensagens e aí fica uma situação difícil. Isso aumenta o estresse. Eu já passei por uma época lá no passado, quando eu estava sendo trabalhado por Deus para começar a comunidade. Deus me mandou para o Ceará, eu trabalhei lá por 2 anos e aconteceu a época do chamado Plano Cruzado. E querendo saber e estar a par das notícias, eu fiquei viciado em televisão, não em novela, nada disso, mas em noticiário. Primeiro era o da Bandeirantes, 7 horas, depois o 8, o da Globo, depois às 9 o da Manchete, que na época havia. Então, a maior parte do tempo útil da noite eu passava na frente da televisão. E os meus filhos, brincando, fazendo qualquer coisa por ali, iam dormir. E aí Deus me despertou. Foi quando eu tomei a decisão de não ver mais televisão, em lugar daquele vício de ficar, aquela ânsia. Era mais ou menos como agora, era uma ânsia de querer acompanhar o noticiário. Eu estava abandonando meus filhos. Aí eu parei, desliguei a televisão, comecei a fazer culto todos os dias com os filhos. Foi uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Quando eu desliguei a televisão, eu sugiro a mesma coisa para quem quiser agradar a Deus. Minha vida mudou e a comunidade começou. Foram meus filhos, reunião todo dia, era uma célula caseira, os filhos pequenos, 5 filhos, um atrás do outro, uma escadinha, e a esposa
nós estávamos ali buscando o Senhor todos os dias e Deus começou a trabalhar em nós e os filhos se despertaram, pegaram um gosto pelas coisas de Deus, um após outro tomou a decisão, entregando a vida para Jesus. Foram momentos emocionantes para mim, depois que eu desliguei a televisão e parou aquela histeria de plano cruzado. Hoje a história se repete, a histeria do coronavírus. Todo mundo quer saber as últimas novidades, quer também ficar compartilhando com os outros as novidades, e isso ocupa a maior parte do tempo, a maior parte da cabeça e a maior parte do coração dos crentes. E é claro que Satanás sabe disso e move os governantes a empurrar as pessoas para dentro de casa. Mas há pessoas que não podem ficar o dia inteiro dentro de casa, elas ficam desesperadas, loucas, e brigam com os familiares. Se tiver comida, comem tudo. Há pessoas que ficam desesperadas e elas ficam doidas para sair e a situação fica confusa, complicada para muitos realmente. Quem não tem Deus, a gente entende, mas quem conhece o Senhor não era para estar assim. Então eu vou fazer alguns comentários. Você tem no celular um instrumento poderosíssimo, mas ele não deve controlar você, você que deve controlá-lo. Para começar, estabeleça alguns horários em que você vai atender e nada daquilo tem tanta urgência assim. Então, nunca comece o dia olhando o celular e procurando as novidades. Comece o dia buscando o Senhor, lendo a Bíblia, orando, consagrando a Deus. Faça uma ginástica, faça um alongamento dentro de casa, na cama, né, como você puder, e tome um café, se puder, com mais calma, antes de olhar o celular, de começar a ver as novidades, antes de ligar a televisão, se é que você vai ligar. Mas dedique esse tempo, a primeira parte do dia, ao Senhor. Ele vai se agradar de você. Isso vai fazer um bem para você. Você vai começar o dia bem, você vai ter prazer nas coisas de Deus, Ele vai ter prazer em você, você vai sentir a presença de Deus. Depois, vá fazendo as outras coisas. E o mesmo eu recomendo à noite. Nunca durma olhando o celular. Eu tenho errado. Em todos esses pontos já cometi erros e hoje eu sei a diferença. Quando eu começo o dia com o Senhor, em devoção, em louvores a Deus, oração, como é bom aquele dia. Quando eu começo assistindo as notícias, pegando o celular, me estraga o dia todo, é mau humor e a situação fica ruim para mim. Mesma coisa à noite. E algumas vezes eu vou dormir depois de acompanhar as notícias. Não é coisa ruim, não. É notícia dos filhos, dos parentes, dos irmãos. Só que é muita coisa. E aquilo me toma. E parentes, filhos e irmãos mandam vídeos grandes, áudios e muita coisa, notícia, coisas grandes para ler, e acaba me tomando tempo. Eu costumo dormir mais tarde do que devo, me atrapalha o sono, porque se a gente não for dormir cedo, o sono é ruim, de má qualidade. Eu acabo prejudicando o dia seguinte, porque eu fico mais indisposto, com mau humor, e nem estou falando em doenças, eu estou falando no normal. Se vier doença, pior ainda. Mas quando a gente faz isso, fica mais propenso a pegar doenças. Então eu sugeriria, não durma depois de olhar o celular. Estabeleça um horário, até uma determinada hora. Se você vai dormir 10 horas, veja até 9 só. Se você vai dormir às 11 horas, estabeleça até 9, 10 horas, tudo que você tiver que ver. Depois você desligue o celular. Se é casado, como sugestão lá do Gabriel, de Santa Catarina, deixa o celular do lado de fora do quarto, para marido e mulher estarem indo dormir, conversando um com o outro, sem celular ligado e sem televisão também. Nunca bote a televisão no seu quarto, vai ser o diabo atrapalhando seu sono, a sua noite, você vai ficar pensando naquilo que viu. Durma com o Senhor. A Bíblia, se for
bote alguns corinhos, hinos, músicas para você poder inspirar e isso ficar no seu pensamento na hora de dormir, mas procure não levar a televisão para dentro do quarto, é um suicídio espiritual. Suicídio espiritual é você querer destruir sua vida espiritual, trazer o diabo para dentro do seu quarto. A televisão, seja ela em qual canal for, que programação for, ela tem uma inspiração, uma influência espiritual que você vai sentir no seu estado de espírito, e você dormir com aqueles assuntos na sua cabeça vai ser péssimo. É melhor você buscar o Senhor, orar, ler a Bíblia, nem que seja por 15 minutos, um pouquinho antes de dormir, mas ocupe o seu tempo antes de dormir com o Senhor. Não bote televisão dentro do seu quarto e deixe o celular desligado quando você for dormir. Não durma logo depois de estar vendo as notícias e as informações no celular. São sugestões que eu quero deixar. O resto do dia, você reserve um tempo, aí sim, para através do celular procurar seus irmãos. Primeiro, aqueles que dependem de você. São filhos na fé, seus filhos na fé, seus discípulos, as pessoas que dependem de você. Essas pessoas não podem ficar sem você. Então, dê prioridade a essas pessoas. Dê prioridade ao seu líder, seu pastor, sua líder, sua mãe espiritual, para buscar orientação, confessar seus pecados, dar relatório da sua vida, contar a situação para o seu líder, para ele ficar sabendo, ou ela, e você receber a orientação necessária. Isto tem que ter prioridade. As novidades do coronavírus deixe para depois. As novidades de pessoas que não são essenciais no seu relacionamento, deixe para depois. Pode, se tiver tempo, ver depois. Mas eu sugiro, tudo que você receber de uma pessoa que trouxer alguma consideração, volte para ela alguma sugestão e diga alguma coisa para aquela pessoa, principalmente à luz da Bíblia, inspirado por Deus, mas diga alguma coisa para aquela pessoa. Devolva alguma mensagem para aquela pessoa. Procure ajudar aquela pessoa. Se você vê que é uma pessoa que está perdida, perdidona com as notícias e apavorada com as notícias, diga alguma coisa para ela. Alerte aquela pessoa que você vê que está apavorada com as notícias e dê uma exortação, fale alguma coisa da Bíblia para aquela pessoa que ela está precisando. Não deixe a pessoa sem uma resposta. Procure orar por aquela pessoa. Bem, mas prioridade são os seus relacionamentos de cima e de baixo, ou seja, o seu líder, a sua líder, para dar satisfação da sua vida, e os irmãos que dependem de você, para você poder abençoá-los, alimentá-los, orientá-los. Isso deve ser a prioridade. As outras coisas, quando você vê notícias, ouvir, receber notícias do país, então proponha orar pelas autoridades do país. Você procure fazer alguma coisa, não receber notícia passivamente. Se você só recebe a notícia, aquilo vai azedando dentro de você. Você recebe notícia daqui, um apavorado, na Itália, não sei o quê, eu recebi a notícia de Milão, olha daqui, minha filha, não sei o quê, minha parenta lá, não sei o quê, olha, alguém a notícia lá do Rio Grande do Sul está acontecendo, lá não sei o quê, ai meu Deus do céu. A pessoa vai azedar. Só notícias assim alarmistas, essas notícias têm um potencial de causar um mal tremendo. Então tome cuidado com isso. Pare um pouco, ore pelas autoridades, pelas pessoas envolvidas e depois de fazer o que é prioritário. Procure administrar isso. Não fique vendo o celular o dia inteiro. Tire um tempo para você dar uma caminhada, nem que seja em volta da casa, um exercício, mesmo que ficar em casa, mas faça alguma coisa assim diferente, uma caminhada, um exercício, se propõe a fazer um trabalho da casa, arrumar alguma coisa da casa. O seu corpo precisa de movimento também, mas principalmente não se apavore com o que o mundo está se apavorando. Você é de Deus.
você tem outro caminho. Deus quer despertar a sua vida e tire o tempo para orar, para buscar o Senhor. Aproveite para consagrar sua vida ao Senhor. Ore a Deus, busque revelações, visões, dons espirituais. Deus quer. Deus tem anseio em despertar a sua vida. Tudo isso está vindo como oportunidade para você acertar a sua vida com Deus. Não desperdice essa grande oportunidade que Deus está dando de você acertar a sua vida com Deus. Pense nisso e pratique, meu irmão, minha irmã. A prática de exercícios é